Nunca imaginei que o maior golpe da minha vida viria de quem eu mais amava. Sempre acreditei que o amor de uma mãe podia curar qualquer coisa, até a ingratidão. Mas naquele dia, quando minha filha me olhou nos olhos e disse para eu sair da minha própria casa, percebi que o amor, sozinho, não basta para impedir a crueldade. Meu nome é Teresa, tenho 58 anos, e se você está me ouvindo agora, é porque talvez também tenha confiado demais em quem não merecia. A vida tem um jeito curioso de ensinar. Primeiro, ela tira o chão. Depois, mostra onde estavam as raízes. Quando meu marido morreu, eu achei que tinha perdido tudo. Só não sabia que a pior parte ainda estava por vir. Minha filha, Denise, herdou tudo, casa, dinheiro, respeito, e eu fiquei com uma mala, algumas roupas e um coração despedaçado. E foi nesse vazio que descobri quem eu realmente era. Nos primeiros dias, a dor era física. Sentia um nó na garganta toda vez que olhava para trás. Era difícil acreditar que a mesma menina que embalei nos braços, que acalmei nas madrugadas de febre, agora me chamava de peso morto. Mas o que eu não sabia era que aquela expulsão não era o fim, era o começo de algo muito maior. Hoje, quando conto essa história, não o faço por vingança, e sim para mostrar que, mesmo quando o mundo nos joga fora, Deus ainda prepara um retorno digno. E o meu retorno começou naquela cabana velha, esquecida por todos, menos por quem realmente importa. Depois que Paulo partiu, parecia que a casa tinha perdido o som da vida. O relógio da sala continuava marcando as horas, mas tudo parecia parado. O silêncio do luto foi logo substituído por algo mais frio, o desprezo. Lembro do dia em que Denise, com um olhar que já não reconhecia, me disse que eu devia aprender a viver sozinha. No começo achei que era dor falando, mas aquela frase era só o primeiro golpe de muitos que viriam. Ela começou a tratar a casa como se eu fosse uma visita indesejada. Mudou móveis de lugar, trancou gavetas, falava comigo com a impaciência de quem fala com uma estranha. Eu, ainda fragilizada, tentava compreender, buscando algum traço da menina doce que um dia me chamava de heroína. Mas não havia mais doçura. Só uma vontade cruel de me apagar da própria história. Lembro como se fosse agora, estávamos na cozinha, e ela, com o rosto endurecido, disse que eu devia ir viver no mato, como uma velha inútil. Essas palavras atravessaram minha alma como uma lâmina gelada. Senti meu corpo fraquejar, minhas mãos tremendo, mas não chorei. Eu só fiquei olhando para ela, tentando entender como o amor pode virar veneno dentro de um mesmo sangue. Nos dias seguintes, ela me evitava, passava por mim sem me olhar. Comecei a perceber que aquela casa, que construí com tanto sacrifício, já não era minha. Cada canto parecia gritar que eu era uma intrusa. À noite, chorava baixinho para não ser ouvida, lembrando das vezes em que Denise dormia no meu colo, prometendo nunca me deixar. Ironia, as promessas da infância são as primeiras a morrer na vida adulta. E foi nesse ambiente pesado, cheio de sombras e silêncios, que minha alma começou a mudar. O amor que antes me prendia virou uma espécie de força silenciosa, me dizendo que eu precisava resistir. Que não era o fim, era um teste. Mal sabia eu que aquele momento de humilhação estava abrindo a porta para uma justiça que o tempo iria revelar. Naquela noite, enquanto arrumava minhas coisas em silêncio, olhei para o retrato do Paulo e sussurrei: eu não sei o que está acontecendo, mas eu vou suportar. Se o amor me trouxe até aqui, a verdade vai me levar adiante. E sem perceber, ali começava a jornada que mudaria tudo. O escritório do Dr. Mendes tinha cheiro de papel velho e café requentado. Era uma manhã cinzenta, e até o céu parecia carregar o peso do que estava por vir. Sentei-me à frente da mesa, ao lado de Denise, que não disfarçava o sorriso impaciente. Eu ainda usava preto, tentando honrar a memória do meu marido Paulo, enquanto ela já ostentava um vestido vermelho e um perfume forte demais para um momento de luto. Aquilo me doeu mais do que as palavras que viriam. O advogado pigarreou, ajustou os óculos e começou a ler o documento. Cada frase parecia pesar uma tonelada. Quando ele anunciou que Paulo deixará toda a casa, os investimentos e os 5 milhões de reais para Denise, senti o ar sumir dos meus pulmões. Meu nome apareceu apenas uma vez, para herdar uma pequena cabana na serra,
como se fosse uma lembrança simbólica. A sala girou por um instante, e eu fiquei em silêncio. Denise não se conteve. Sorriu, cruzou as pernas e soltou um suspiro de alívio. O advogado tentou manter a postura, mas até ele percebeu a crueldade naquela cena. Eu me segurei na cadeira para não desabar. Paulo e eu havíamos construído tudo juntos, tijolo por tijolo, economia por economia. Aquele testamento parecia me apagar da história que eu mesma ajudei a escrever. Depois da leitura, o Dr. Mendes tentou me consolar, dizendo que, às vezes, os homens tomam decisões com o coração dividido. Mas as palavras dele ecoaram como um consolo vazio. Eu saí dali com a sensação de ter sido traída não só pelo destino, mas pelo homem que jurei amar até o fim. No carro, Denise falava com empolgação sobre as reformas que faria na casa. Vai ficar do meu jeito agora, mãe. Do jeito moderno, sem essas velharias. Eu só olhava pela janela, vendo o reflexo do meu rosto no vidro e pensando, como alguém consegue celebrar enquanto o outro afunda? Chegando em casa, ela já planejava mudanças, telefonava para decoradores e falava em renovar a energia. E eu só queria entender por que a vida tinha me colocado naquela posição. Em silêncio, subi pro quarto, abri a gaveta do criado mudo e peguei uma foto antiga, nós três sorrindo no aniversário dela. Foi aí que uma certeza me atravessou, havia algo que eu ainda não sabia. Naquele instante, sem entender o porquê, senti que o testamento de Paulo escondia mais do que mostrava. E que a tal cabana velha talvez fosse mais do que um castigo. Era o início de um enigma que só o tempo revelaria. Os dias seguintes à leitura do testamento foram um inferno disfarçado de rotina. Denise começou a agir como se eu fosse uma hóspede indesejada. Trocou as fechaduras, mexeu em minhas gavetas e, sem pedir permissão, jogou fora lembranças que guardava há décadas, cartas, fotos, e até o vestido do meu casamento. Cada gesto dela era uma forma silenciosa de me dizer que eu já não pertencia àquele lar. Lembro do momento exato em que tudo desabou. Ela estava na sala, mexendo no celular, quando levantei coragem para perguntar o que planejava fazer comigo. Sem tirar os olhos da tela, respondeu: "Você tem uma semana para sair, mãe. Já falei com o advogado. A cabana é sua, não essa casa. Aqui eu quero paz." A palavra paz saiu da boca dela como um insulto. O mesmo lábio que um dia me chamava de mamãe agora me condenava ao exílio. Fiquei paralisada. O chão pareceu sumir debaixo dos meus pés. Tentei argumentar, lembrando que aquela casa era o cenário da nossa vida, o lugar onde ela dera os primeiros passos, onde ríamos até tarde nas noites de chuva. Mas nada disso importava mais. Denise estava cega pela sensação de poder, e quanto mais eu implorava por compreensão, mais fria ela ficava. No último dia antes de ir embora, ela entrou no meu quarto sem bater. Com um tom seco, apontou para a mala que eu tentava arrumar: "Leva só o que é seu. E, por favor, não encosta em nada do papai." Aquilo foi a sentença final. Eu me sentei na beira da cama, segurando uma moldura quebrada com a foto dele, e o pranto veio, silencioso, cansado, como se eu chorasse por todas as mulheres que já foram expulsas do próprio lar em nome do dinheiro. Ela ainda teve a audácia de confiscar pequenos objetos, um anel que ele me deu, a colcha que tricotei com minhas mãos, e até os livros que li para ela quando criança. Disse que eram parte do patrimônio da casa. Foi a primeira vez que senti ódio, mas um ódio calado, como o de quem sabe que um dia o tempo vai acertar as contas. No fim daquela tarde, arrastei minha mala até a porta. Ela nem se despediu. Ficou olhando da varanda com os braços cruzados, esperando eu desaparecer estrada abaixo. O sol caía atrás da serra e, por um segundo, pensei que o mundo inteiro estava me dizendo adeus. Mas enquanto caminhava, com o vento frio cortando o rosto, uma voz dentro de mim sussurrou: "Deixa. Ela ainda vai voltar." Não sabia quando, nem como, mas aquela frase ficou gravada na minha alma como uma promessa. A estrada até a serra era longa, cheia de curvas e silêncios. O carro velho que consegui pegar emprestado de um vizinho parecia sentir meu cansaço. Quando cheguei à tal cabana que Paulo havia deixado para mim,
o coração apertou. Era uma construção antiga, com o telhado torto e janelas quebradas, cercada por mato alto e o cheiro forte de terra molhada. Um cachorro latiu ao longe, e o som ecoou como se o lugar inteiro gritasse solidão. Entrei empurrando a porta com o ombro, e o rangido que ouvi parecia um lamento. O chão estava coberto de poeira e folhas secas. Não havia água, nem luz, nem móveis que prestassem. Só uma cama enferrujada e um fogão a lenha apagado. Sentei no colchão murcho e senti o frio subir pelas pernas. Pela primeira vez, entendi o que era estar completamente sozinha no mundo. Nos primeiros dias, sobrevivi com o que pude. Esquentava água num velho bule, acendia vela para espantar a escuridão e ouvia o som do vento batendo nas frestas da parede como se fossem vozes me testando. À noite, chorava escondido de mim mesma, porque até o choro parecia um luxo que eu não podia mais me permitir. E, mesmo assim, algo em mim se recusava a desistir. As dores físicas começaram a aparecer. O corpo doía de tanto frio, as mãos rachavam, e o estômago reclamava quando a comida faltava. Mas nada doía mais do que o abandono. Saber que Denise, minha própria filha, dormia aquecida numa casa que eu ajudei a erguer enquanto eu enfrentava a serra e a solidão, era uma ferida que queimava mais que o vento gelado. E como se não bastasse, ela ainda espalhou mentiras. Ligava para parentes dizendo que eu tinha surtado, que estava obcecada por dinheiro e que o testamento me deixou desequilibrada. Aos poucos, as pessoas começaram a se afastar. Parentes, amigos, vizinhos, todos compraram a versão dela. Fui virando uma sombra. Uma mulher sem passado, sem voz, sem lar. Mesmo assim, todos os dias eu me levantava cedo, fazia um café ralo e varria o chão como se aquilo fosse um ato de fé. Dizia para mim mesma que, se Deus me deixou ali, era por algum motivo que ainda não compreendia. E, no fundo, algo me dizia que aquele lugar escondia mais do que o olho podia ver. Uma noite, o vento soprou tão forte que apagou as velas e me obrigou a dormir à luz da lua. Foi quando olhei para o teto e prometi a mim mesma, se eu tiver que recomeçar do nada, que seja aqui. Mas dessa vez, por mim. Mal sabia eu que aquele pedaço de terra abandonado guardava o segredo que mudaria tudo o que eu pensava sobre perda, herança e justiça. Os dias se transformaram em semanas, e com o tempo percebi que o isolamento não era apenas geográfico, era humano. A cabana se tornou um refúgio e uma prisão ao mesmo tempo. O frio das madrugadas era cortante, mas nada comparado à frieza das pessoas que um dia me chamaram de família. O telefone, que antes não parava de tocar, agora só servia para lembrar que ninguém ligava mais. O silêncio virou minha única companhia constante. Tentei manter contato com minha irmã, com uma prima, até com a madrinha de Denise, mas todas as conversas terminavam com a mesma frase: Teresa, acho melhor você deixar isso pra lá. A Denise está muito abalada. Abalada? Ela, que me tirou tudo. Foi aí que percebi que a mentira tem um poder assustador, ela se espalha rápido, especialmente quando é contada por quem tem aparência de inocência. Aos poucos, fui me tornando uma espécie de fantasma familiar. Parentes que um dia comeram na minha mesa agora desviavam o olhar quando nos encontrávamos na cidade. Alguns acreditavam que eu havia tentado contestar o testamento dos outros, que eu era uma mulher amarga e vingativa. Denise, com sua voz doce e jeito convincente, conseguiu transformar minha dor em caricatura. Lembro de uma noite em que sentei na varanda da cabana, enrolada em um cobertor fino, e vi o reflexo da lua num balde d'água. Pensei em como é fácil apagar alguém quando se tem poder e uma boa história para contar. Me senti pequena, invisível, como se o mundo tivesse decidido me apagar de propósito. Mas, por mais que doesse, eu sabia que precisava suportar o silêncio. O que me mantinha viva era uma centelha teimosa dentro de mim, uma mistura de orgulho e fé. Toda manhã eu me lembrava das palavras do meu pai: o tempo é o juiz que não precisa ser pago. Então, comecei a escrever num caderno velho tudo o que acontecia, como se registrasse minha própria defesa diante de um tribunal invisível. Havia dias em que pensava em ir embora, recomeçar em outro lugar, longe da lembrança do que perdi. Mas algo me prendia àquele pedaço de terra.
Talvez fosse a lembrança de Paulo, talvez uma intuição que eu ainda não conseguia entender. Era como se o destino estivesse me dizendo para ficar, para esperar. E foi exatamente nesse período de maior solidão que o inesperado começou a acontecer. Pequenos sinais surgiam, o barulho de algo oco sob o chão, o vento que soprava por um mesmo ponto da sala, a sensação constante de que havia algo escondido ali, esperando para ser descoberto. Eu ainda não sabia, mas a verdade estava prestes a se revelar, e quando viesse à tona, iria mudar tudo o que aquela família acreditava sobre justiça, amor e destino. Era uma tarde nublada, daquelas em que o tempo parece pesar sobre os ombros. Eu varria o chão da cabana, tentando espantar a tristeza junto com a poeira. O vento soprava pelas frestas e fazia as velas tremularem, quando ouvi um som metálico vindo debaixo das tábuas do assoalho. Pensei que fosse apenas mais um prego solto, mas algo naquele barulho me chamou a atenção. Era um som oco, como se houvesse um espaço escondido ali embaixo. Curiosa, ajoelhei-me e comecei a bater levemente nas tábuas com o cabo da vassoura. Uma delas fez um som diferente, mais profundo. Peguei uma faca velha e, com cuidado, fui soltando a madeira. Quando a levantei, vi algo reluzindo sob a luz fraca da vela, uma pequena chave dourada, antiga, com detalhes trabalhados à mão. Parecia uma daquelas chaves que guardam segredos de séculos. Meu coração acelerou, e por um instante senti a presença de Paulo, como se ele estivesse ali, observando. Passei os dedos pela chave e percebi que ela estava quente, apesar do frio. Havia uma espécie de energia naquele objeto, como se fosse um elo entre o que eu sabia e o que ainda estava prestes a descobrir. Comecei a procurar trancas ou fechaduras na cabana, abrindo gavetas, empurrando móveis, até que notei uma pequena porta de metal enferrujado no canto do porão. Estava coberta por caixas velhas e teias de aranha. Quando limpei a poeira e encaixei a chave, senti um arrepio percorrer minha espinha. O som do trinco girando ecoou pela cabana como um trovão abafado. Atrás daquela porta, havia um pequeno compartimento de ferro, um cofre, escondido com tanta perfeição que ninguém jamais imaginaria sua existência. Por alguns segundos, fiquei parada, com medo do que encontraria ali dentro. Parte de mim queria abrir, outra parte temia descobrir algo que pudesse mudar tudo. Respirei fundo, lembrei das palavras que Paulo sempre dizia: nem tudo que parece perda é realmente o fim. E, com as mãos tremendo, girei a chave. O cofre se abriu com um estalo seco e liberou um cheiro de ferro e papel envelhecido. Dentro, havia uma caixa de madeira, um envelope grosso e alguns documentos enrolados em fita vermelha. Senti as lágrimas caírem sem controle, não de tristeza, mas de algo que eu não sabia nomear. Era como se o destino estivesse me devolvendo um pedaço da minha própria história. Peguei o envelope com cuidado, e no canto havia algo escrito à mão: para Teresa, quando tudo parecer perdido. Naquele instante, o frio da serra desapareceu. Eu sabia que o que estava prestes a ler iria mudar para sempre o rumo da minha vida, e de toda a minha família. Com o coração disparado, abri o envelope. Dentro dele havia várias folhas amareladas e um pequeno bilhete escrito com a caligrafia firme de Paulo. O papel tinha o cheiro característico de algo guardado por muito tempo, uma mistura de poeira, tinta antiga e lembrança. Li as primeiras linhas com as mãos tremendo. Ele começava dizendo: se você está lendo isso, é porque finalmente chegou o tempo certo. Essas palavras me atravessaram. Paulo sempre falava de tempos certos, mas eu nunca imaginei que até a morte dele fizesse parte de algum plano. Junto da carta, encontrei documentos de propriedade mineral com selos oficiais, mapas da região e assinaturas recentes. Custei a acreditar no que via. O nome registrado como dono das terras era o meu, Teresa de Almeida, e os papéis indicavam que o solo daquela cabana possuía direitos minerais exclusivos, valendo uma fortuna. A princípio achei que era um engano. Mas quanto mais eu lia, mais percebia que aquilo não era acaso. Paulo tinha deixado uma explicação detalhada. Ele mencionava avaliações geológicas feitas em segredo, relatórios de engenheiros e até estimativas de jazidas de quartzo, ametista e turmalina verde. Tudo escondido sob aquele chão que eu julgava amaldiçoado.
Era como se ele tivesse transformado meu castigo em herança, um presente invisível esperando o momento certo para se revelar. A cada linha, o peso da traição dava lugar a um tipo diferente de emoção. Era como se o espírito dele estivesse ali, me dizendo que nunca havia me abandonado. Ele explicava que deixou a casa e o dinheiro para Denise porque sabia que o poder rápido revelaria o caráter dela. Já a mim, ele quis entregar o que o tempo não rouba, a liberdade e o valor verdadeiro, escondidos na simplicidade. Fechei os olhos e chorei como há muito tempo não chorava. Não por tristeza, mas por um alívio profundo. Toda a dor, o frio, a solidão e as humilhações que vivi na cabana começaram a fazer sentido. Aquilo não era o fim, era um recomeço silencioso que Paulo havia preparado com sabedoria. Passei horas ali, sentada no chão, lendo e relendo as cartas. Dentro do cofre também havia uma pequena cruz de madeira, igual à que ele usava no bolso do paletó. Entendi o recado, ele queria que eu mantivesse a fé, mesmo quando tudo parecesse ruir. Naquele instante, percebi que aquela cabana não era um castigo, era o coração de um tesouro que só o amor verdadeiro seria capaz de revelar. E eu ainda nem imaginava o tamanho da reviravolta que estava prestes a acontecer quando o mundo descobrisse o que havia debaixo dos meus pés. A carta de Paulo era longa, escrita com o cuidado de quem sabia que suas palavras teriam o peso de uma vida inteira. Ele começava dizendo que sempre acreditou que o verdadeiro amor não protege apenas, mas prepara. Contava que percebeu, nos últimos anos, a transformação de Denise, o brilho nos olhos substituído por ambição, a doçura trocada por orgulho. E confessava que tentou alertá-la, mas ela o chamava de ultrapassado. Foi então que decidiu agir em silêncio, preparando o que chamou de a prova final do coração humano. Ele explicava que a fortuna em dinheiro e bens seria a tentação, e que, ao deixar tudo para ela, queria revelar se o amor dela era sincero ou apenas interesse. Já a mim, ele disse ter deixado a cabana que guarda o ouro invisível, onde, segundo suas palavras, o que vale não brilha, pulsa. Cada frase parecia vir carregada de propósito. Aquele homem, que eu achei que havia me esquecido, estava me ensinando mais na morte do que em todos os anos de convivência. Nos papéis anexados, estavam os direitos minerais da terra, todos em meu nome, com autorização plena para explorar, vender ou negociar. Ele dizia que confiava em mim porque eu sabia esperar, e que a paciência era o solo mais fértil que o tempo conhece. Ao final, acrescentou, Denise herdará o que se vê. Você, Teresa, herdará o que sustenta o invisível. Um dia ela vai entender a diferença. A cada palavra, um turbilhão de emoções me atravessava, raiva, amor, gratidão, saudade. Era como se ele tivesse me deixado um mapa, não de riqueza, mas de redenção. A dor da rejeição se transformava em clareza. Percebi que Paulo nunca me traiu, apenas teve fé de que eu seria forte o bastante para suportar o processo até o prêmio. Quando terminei de ler, o sol já se punha atrás das montanhas, tingindo o céu de um laranja profundo. A luz atravessava as frestas da cabana e fazia os papéis brilharem. Aquele brilho parecia um sinal. Segurei a carta contra o peito e senti, pela primeira vez em meses, uma paz verdadeira. Decidi, então, seguir as instruções dele. No final da carta, havia o contato de um antigo amigo geólogo. Paulo pedia que eu o procurasse quando o tempo e o coração estivessem prontos. E eu sabia, aquele tempo havia chegado. Naquela noite, adormeci com a sensação de que as coisas finalmente estavam se encaixando. E enquanto o vento batia nas janelas, ouvi, em meio ao silêncio da serra, a voz suave da consciência dizendo, agora, Teresa, é hora de descobrir o valor daquilo que ninguém mais viu. Na manhã seguinte, acordei com uma coragem que há meses não sentia. Preparei um café forte, penteei o cabelo diante de um pequeno espelho rachado e disse a mim mesma, agora, Teresa, é você por você. Peguei os documentos e fui até a cidade, onde encontrei o geólogo indicado por Paulo, o Sr. Álvaro, um homem de fala calma e olhar experiente. Quando mostrei os papéis, ele ajustou os óculos e, em poucos minutos, seu semblante mudou. Minha senhora, a senhora tem ideia do que está nas suas mãos? Perguntou. Eu apenas balancei a cabeça, tentando conter o coração que batia no pescoço. Nos dias seguintes,
técnicos e avaliadores foram até a cabana. Cavaram, mediram, testaram o solo e confirmaram o que os relatórios já diziam: aquela terra era uma mina natural de quartzo, ametista e turmalina verde, minerais de altíssimo valor no mercado. As jazidas se estendiam por quase 150 hectares. Era mais do que qualquer fazenda da região valia. Quando ouvi o número estimado, dezenas de milhões de reais, minhas pernas fraquejaram. Por um momento, fechei os olhos e lembrei de tudo o que vivia ali: o frio, a fome, o abandono. Aquele chão que um dia pisei com tristeza agora sustentava minha libertação. Era como se Deus tivesse escondido o tesouro onde ninguém procuraria, dentro da dor. E o mais bonito é que tudo estava no meu nome, legalmente protegido, como se Paulo tivesse previsto cada detalhe. Com a ajuda do Dr. Mendes, o mesmo advogado que leu o testamento, iniciei as negociações com empresas de mineração. Ao ver os documentos originais assinados por Paulo, ele ficou em silêncio por longos segundos. Depois me olhou e disse: seu marido era mais esperto do que todos nós. Assinamos contratos com cláusulas seguras, que garantiam royalties vitalícios e um pagamento inicial de 14 milhões de reais, depositados exclusivamente na minha conta. Lembro do dia em que vi o extrato pela primeira vez. As lágrimas vieram sem que eu quisesse. Mas, mais do que alegria, o que senti foi uma dignidade restaurada. Não pelo dinheiro, mas porque, depois de tanto ser tratada como peso morto, eu finalmente tinha voz, valor e liberdade. Mesmo assim, decidi manter segredo. Continuei morando na cabana, discretamente, reformando aos poucos, enquanto as obras de exploração mineral começavam nas terras ao redor. Ninguém na cidade imaginava o que acontecia ali. O que era visto como miséria agora era riqueza, e eu me tornava, dia após dia, dona do meu próprio destino. Foi o começo de uma vingança silenciosa, não feita de gritos, mas de conquistas. Eu não precisei humilhar ninguém. O tempo faria isso por mim. E quando a ruína de Denise começasse a se desenhar, eu já estaria de pé, forte, com a serenidade de quem aprendeu que a justiça mais bonita é aquela que acontece no silêncio. Enquanto eu vivia em silêncio a maior virada da minha vida, Denise afundava sem perceber. O dinheiro que herdara parecia fogo nas mãos, queimava rápido e deixava só cinzas. Começou com pequenos excessos, roupas caras, jantares em restaurantes de luxo, viagens para destinos que ela mal sabia pronunciar. As redes sociais viraram seu palco, e a vaidade, seu novo vício. Cada foto que postava era uma tentativa desesperada de provar uma felicidade que só existia na aparência. Mas a vida tem um jeito curioso de mostrar quem somos de verdade. Em poucos meses, os gastos ultrapassaram a herança. As dívidas começaram a aparecer, e junto com elas, o medo. Denise vendeu o carro de luxo, depois começou a hipotecar a própria casa. Pegou empréstimos com juros altos, acreditando que o sucesso logo voltaria. Mas o sucesso é como areia nas mãos de quem não tem humildade. Quanto mais tenta segurar, mais rápido escapa. Amigos falsos, que antes a bajulavam, começaram a desaparecer. Festas viraram ausências, risadas viraram silêncio. Ela tentou manter as aparências, mas as contas gritavam mais alto. Uma noite, recebi uma mensagem curta e fria: preciso conversar com você. Apaguei e deixei sem resposta. Ainda não era o momento. A justiça do tempo não se apressa, ela amadurece. Enquanto isso, eu reformava a cabana. Cada tijolo novo era um símbolo de renascimento. O terreno florescia, e a empresa de mineração já começava a gerar lucro mensal. Eu vivia com simplicidade, mas cercada de paz. A cada nascer do sol, sentia o gosto da vitória silenciosa, aquela que não precisa de plateia. Meses depois, soube por terceiros que Denise havia perdido tudo. O banco tomou a casa, o carro foi apreendido, e ela, endividada em quase R$500 mil, se mudou para um apartamento pequeno na periferia. Alguns familiares, os mesmos que acreditaram nas mentiras dela, agora cochichavam sobre castigo divino. Eu não me alegrava com isso, mas confesso, havia uma sensação de equilíbrio sendo restaurado. A ruína dela não foi causada por azar, mas por ego.
A herança revelou o que o caráter escondia. E enquanto ela desmoronava, eu crescia em silêncio, amparada pela fé e pela memória de Paulo, que parecia sussurrar em cada conquista: eu sabia que você ia vencer. Mas o destino ainda guardava uma última reviravolta. Porque a vida, justa como é, não deixa contas pendentes. E a hora da reconciliação, ou do acerto, estava prestes a chegar. Era uma tarde chuvosa quando ouvi batidas na porta da cabana. O som ecoou diferente, pesado, como se carregasse arrependimento. Abri devagar e, por um instante, achei que estava sonhando. Denise estava ali, encharcada, com os cabelos colados ao rosto e os olhos vermelhos de tanto chorar. Não trazia mais o perfume caro, nem as roupas de grife. Apenas um casaco velho e um olhar perdido, como o de uma criança que perdeu o caminho de casa. "Posso entrar?" ela perguntou, quase sussurrando. A voz, antes arrogante, agora tremia. Eu dei um passo para o lado e deixei que ela entrasse. O silêncio entre nós era tão denso que dava para ouvir o som da chuva batendo nas telhas. Ela olhou em volta, viu as reformas, o fogão aceso, as flores que eu mesma plantara no canto da janela. "Eu não sabia que você tinha conseguido deixar tudo tão bonito", disse, tentando conter as lágrimas. Ficamos ali por minutos que pareceram horas. Até que ela desabou. Caiu de joelhos no chão de madeira, chorando alto, repetindo: "Mãe, me perdoa. Eu perdi tudo. Eu fui uma idiota. Eu acreditei que dinheiro podia comprar respeito, felicidade, amor, e acabei sozinha." Aquelas palavras eram o que eu sempre sonhei ouvir, mas nunca imaginei que viriam assim, despidas de orgulho, carregadas de dor. Senti meu coração se apertar. Parte de mim queria abraçá-la ali mesmo, outra parte lembrava das noites frias, do desprezo, das humilhações. Respirei fundo e segurei as lágrimas. A justiça divina não se confunde com vingança, ela ensina, transforma e devolve com medida. Denise contou que devia mais de 500 mil reais, que tinha perdido o emprego e que o namorado sumira ao saber da falência. Disse que ninguém mais atendia suas ligações e que, no auge do desespero, só conseguia pensar em mim. "Eu não sei mais quem eu sou, mãe", confessou. Eu pensei que estava vencendo, mas estava me destruindo. Aquela confissão foi o primeiro gesto verdadeiro dela em anos. Senti que era a hora de virar a página, mas não sem mostrar o valor da humildade. Ajoelhei ao lado dela, toquei seu ombro e disse apenas: "O arrependimento é o começo da cura. Mas cura exige mudança." Ela me olhou, com os olhos marejados, como quem busca perdão e direção ao mesmo tempo. Naquele momento, percebi, a lição que o tempo escreveu finalmente estava sendo lida. E agora cabia a mim decidir se encerraria o ciclo com mágoa, ou com sabedoria. Naquela noite, depois que Denise adormeceu no sofá da cabana, fiquei observando seu rosto sereno, tão diferente da mulher altiva que um dia me expulsou. A chuva cessara, e a chama do fogão a lenha dançava no escuro, projetando sombras nas paredes. Pensei em tudo que vivi, nas noites frias, nas lágrimas engolidas, na solidão que me fez mais forte. Era hora de colocar ordem na história. O perdão, sim, mas com justiça e aprendizado. Na manhã seguinte, preparei café e esperei que ela acordasse. Quando abriu os olhos, parecia uma menina perdida. Sentei-me à mesa e falei com calma: "Eu vou te ajudar, Denise. Mas não do jeito que você espera." Ela ficou em silêncio, apenas me observando com aquele olhar de quem ainda tinha medo. Continuei: "Você vai receber um empréstimo de 600 mil reais, o suficiente para quitar suas dívidas e recomeçar. Mas esse dinheiro não é presente. É contrato. Juros, prazos e trabalho em troca." Ela engoliu seco. Achei que fosse protestar, mas apenas assentiu. Continuei firme: "Você vai trabalhar aqui aos sábados, ajudando nas tarefas, aprendendo o valor do esforço. E mais, antes de qualquer pagamento, você vai se reconciliar com a verdade. Vai contar para nossa família o que fez. Em público." Seus olhos se encheram de lágrimas, mas eu não vacilei. O perdão precisa de raízes,
e as raízes só crescem quando se tocam na verdade. Foi difícil vê-la chorar de novo, mas dessa vez não havia manipulação, havia arrependimento. Ela disse que faria tudo o que eu pedisse. E assim, firmamos o acordo. Fomos ao advogado, assinamos o contrato e registramos tudo. Cada cláusula era um lembrete de que a lição não podia ser esquecida. Nos dias seguintes, Denise começou a frequentar a cabana todos os sábados. Limpava, plantava, ajudava a organizar os documentos da mineração. No começo, fazia tudo com timidez, mas logo percebi algo diferente em seu olhar. Ela estava reaprendendo o valor das coisas simples. O cheiro do café, o som dos pássaros, o cansaço bom de quem trabalha com as próprias mãos. E, aos poucos, o ambiente entre nós foi mudando. A raiva deu lugar à firmeza, o rancor, à serenidade. Eu não era mais a mãe rejeitada, era a mulher que agora ensinava, de igual para igual, o que o tempo tentou roubar, respeito. Mas o verdadeiro teste ainda estava por vir. O Natal se aproximava, e eu sabia que aquele seria o momento da verdade, o dia em que Denise teria de encarar toda a família e, finalmente, limpar o próprio nome com a coragem que o arrependimento exige. O Natal chegou trazendo um ar diferente naquele ano. A família toda se reuniria na antiga casa, a mesma de onde eu havia sido expulsa. Denise insistiu para que eu fosse, e confesso, meu coração bateu acelerado. Fazia meses que não via muitos deles, e sabia que seria um reencontro cercado de olhares e murmúrios. Mas eu estava em paz. Sabia quem eu era, e pela primeira vez em muito tempo, não precisava provar nada para ninguém. Cheguei com o vestido azul que Paulo sempre dizia que realçava meus olhos. Denise me esperava na porta, visivelmente nervosa. Havia preparado tudo, como combinamos. A sala estava cheia, e o barulho das conversas cessou quando entrei. Senti os olhares pesarem sobre mim, alguns de surpresa, outros de vergonha. Era o momento da verdade. Denise subiu em um pequeno degrau, segurando um envelope nas mãos. A voz tremia quando começou a falar. Hoje, eu quero pedir perdão, principalmente à minha mãe. Um silêncio profundo tomou conta da sala. Ela respirou fundo e continuou. Eu menti. Disse coisas horríveis sobre ela, virei a família contra quem me deu a vida. Fui ingrata, arrogante e cega pela ganância. As lágrimas escorriam, mas ela não parava. Enquanto eu vivia como se fosse dona do mundo, ela vivia sozinha, lutando para sobreviver, e mesmo assim, me perdoou. Tudo o que eu perdi foi consequência das minhas escolhas. E tudo o que ela ganhou, mereceu. Porque caráter não se herda, se constrói. Quando terminou, abriu o envelope e mostrou a todos o contrato do empréstimo que firmamos. Ela não me deu dinheiro. Me deu uma nova chance. E eu aceitei. A emoção tomou conta da sala. Alguns parentes choravam discretamente, outros se aproximaram e me abraçaram em silêncio. Pela primeira vez, vi orgulho verdadeiro no olhar deles. O peso da mentira havia sido retirado, e a verdade, enfim, respirava. Depois, Denise ajoelhou-se diante de mim, ali mesmo, diante de todos. Mãe, obrigada por não desistir de mim, mesmo quando eu te expulsei. Você me ensinou que perder tudo é, às vezes, a única forma de aprender o valor de algo. Eu a levantei, segurei suas mãos e respondi: o perdão não apaga o passado, filha, mas abre espaço para um futuro digno. Aquele Natal não foi marcado por presentes, mas por redenção. E, ao ver as luzes piscando e o cheiro de ceia no ar, senti que Paulo, de onde estivesse, também sorria. O ciclo se fechava. E dessa vez, não havia dor, só paz. Os meses seguintes foram de aprendizado mútuo. Denise passou a visitar a cabana todos os finais de semana, não mais por obrigação, mas por vontade. A cada sábado, trazia consigo um sorriso mais leve, um gesto mais sincero. Trabalhamos juntas no jardim, plantando novas flores, pintando as janelas e cuidando das galinhas que eu havia comprado recentemente. Pequenas coisas que, para muitos, pareceriam banais, mas para nós significavam recomeço. Aos poucos,
as conversas deixaram de ser sobre erros e viraram sobre sonhos. Falávamos sobre o futuro, sobre projetos, sobre a vida simples que agora nos parecia tão rica. Eu via nos olhos dela uma humildade que antes nunca existira, e dentro de mim nascia algo novo. Não era apenas perdão, era admiração pela coragem que ela teve de mudar. Ela cumpriu cada cláusula do contrato com disciplina. Pagou as parcelas com pontualidade, e a cada mês fazia questão de me agradecer pela oportunidade. Quando finalmente quitou toda a dívida, me entregou o último comprovante com um bilhete escrito à mão. Dessa vez, mãe, o que te devolvo não é dinheiro. É respeito. Guardei aquele papel como quem guarda um troféu. Nossa relação, antes ferida por orgulho, se transformou em parceria. Passamos a cozinhar juntas, rir das antigas brigas e até revisitar fotos que antes doíam demais para olhar. Às vezes, eu pegava a carta de Paulo e mostrava trechos a ela. E Denise, emocionada, dizia: ele sabia o que estava fazendo. Só um homem que ama de verdade conseguiria planejar algo assim. Houve um dia em que ela chegou com uma muda de árvore nas mãos e disse: quero plantar aqui, para lembrar de tudo o que floresceu entre nós. Escolhemos o canto mais bonito do terreno e enterramos as raízes juntas. Ao terminar, olhamos uma para outra e entendemos sem precisar dizer: o passado estava perdoado. A cabana, antes símbolo de exílio, virou o coração da nossa nova história. Lá, descobrimos que amor e respeito não se impõem, se constroem, dia após dia, com humildade e verdade. E, pela primeira vez em muitos anos, eu senti orgulho não apenas da filha que criei, mas da mulher que ela escolheu se tornar. Um ano depois, a cabana já não era mais a mesma, e nem eu. As paredes foram pintadas, o jardim florescia e o cheiro de café fresco se misturava ao canto dos pássaros. Quando olhava em volta, via mais do que um lar, via o retrato da minha própria superação. Com o dinheiro das negociações e dos royalties, comprei uma casa confortável na cidade, mas decidi manter a cabana. Era o símbolo da virada, o lugar onde renasci das cinzas que minha própria filha acendeu. Denise agora trabalhava comigo na administração dos contratos e aprendia a lidar com o dinheiro com responsabilidade. Já não buscava luxo, buscava propósito. Às vezes, sentávamos juntas na varanda e ela dizia, olhando o horizonte: mãe, foi preciso perder tudo para entender o que realmente tem valor. Eu apenas sorria, porque sabia que aquela frase continha mais verdade do que qualquer fortuna. Hoje, vivo em paz. Tenho independência, fé e gratidão. Descobri que a justiça de Deus não chega com barulho, chega no silêncio, quando a alma já aprendeu o que precisava. E o mais bonito é que o perdão me fez mais rica do que qualquer herança poderia. Porque o que realmente vale não é o que deixamos para os outros, mas o que deixamos dentro deles. Nunca busquei vingança, mas o tempo fez questão de me mostrar que toda dor, quando vivida com dignidade, se transforma em poder. Denise entendeu isso tarde, mas entendeu. E agora me chama de mãe com o mesmo amor e reverência de quando era criança, sem máscaras, sem orgulho. Ao olhar para trás, vejo que não perdi nada. Pelo contrário, ganhei a mim mesma. A mulher que um dia foi expulsa com uma mala hoje carrega dentro de si uma fortaleza que ninguém pode tirar. E se alguém me perguntar qual o segredo, eu direi apenas: o que parece castigo, às vezes, é o caminho mais curto para a vitória. E assim termina essa parte da minha história. Mas se você acha que já ouviu tudo, espere até conhecer a próxima, porque o destino ainda tem formas surpreendentes de revelar sua justiça. Se você chegou até aqui, talvez essa história também tenha mexido com algo dentro de você. Quantas vezes já se sentiu traído, descartado ou injustiçado por quem mais amava? A vida, às vezes, nos arranca tudo, não para nos punir, mas para nos reconstruir. Teresa perdeu casa, família, conforto, mas encontrou algo que dinheiro nenhum compra: força interior e dignidade. Lembre-se disso, o tempo não falha, e a justiça sempre encontra o caminho de volta. Talvez hoje você esteja na sua cabana, sentindo frio, dor ou solidão. Mas não se engane, pode ser ali que Deus está escondendo o início da sua virada. A dor não é o fim, é o lugar onde a verdade começa a brotar. Pergunte-se: o que essa fase difícil está tentando me ensinar?
Em quem eu me torno quando tudo parece perdido? Porque, assim como Teresa, você também pode descobrir que a maior riqueza é sobreviver sem perder o coração. Se essa história tocou você, inscreva-se no canal, ative o sininho e compartilhe este vídeo. Aqui, cada relato é um lembrete de que o sofrimento não tem a palavra final, o recomeço sempre tem.